For hours, the fighting's been sporadic but intense. Heart-stopping explosions ripping the air, shaking the ground. A military operation launched in the Jenin refugee camp just after midnight. They last saw an operation of this scale carried out by Israel more than 20 years ago, during what became known as the Second Intifada or Uprising. This started with airstrikes in the heart of a densely populated region. Smoke could be seen rising from residential buildings. Este é o som de uma incursão militar violenta como não se via há mais de 20 anos na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada. Na passada segunda-feira, Israel entrou no campo de refugiados da cidade, onde vivem cerca de 12 mil pessoas à procura de membros de facções terroristas. 12 palestinianos morreram, alguns deles menores, e um soldado israelita também não resistiu aos ferimentos de uma bala que ainda não se sabe de onde veio. A Jihad Islâmica, um dos grupos terroristas que operam na área, reclamou 8 como mártires da sua causa. O meu nome é Ana França, sou jornalista da secção de Internacional do Expresso e este é o podcast Mundo a Seus Pés, que hoje se vai ocupar de tentar explicar o que aconteceu neste último capítulo no livro sangrento das relações israelo-árabes. A sonoplastia é de João Martins. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Antes de apresentarmos os nossos convidados, vou tentar oferecer algum contexto sobre os locais dos quais vamos falar. O campo de refugiados de Jenin, cerca de meio quilómetro quadrado dentro desta cidade palestiniana que fica no topo norte da Cisjordânia, nasceu em 1953 para alojar os palestinianos que foram expulsos das suas terras onde viviam antes do estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Já passaram mais de 70 anos e o campo é hoje ele mesmo uma espécie de cidade, ainda que numa cidade normal os habitantes não vivam constantemente com medo de serem atacados ou expulsos das suas casas. Mas é o que acontece em Jenin e em muitas outras localidades que deveriam fazer parte de um futuro Estado da Palestina. Esse sonho está cada vez mais longe, porque nos últimos 30 anos, desde os acordos de Oslo, que deveriam ter estabelecido um caminho para a convivência lado a lado entre palestinianos e israelitas, as pontes de entendimento têm vindo a ser todas destruídas por episódios como o que se passou na semana passada. As autoridades israelitas dizem que o exército invadiu o campo à procura de membros de grupos terroristas, depois de um período de vários ataques com morteiros a cidades israelitas, e que Israel garante terem tido origem naquele local. A operação militar envolveu mais de 1000 membros do exército, e pela primeira vez desde o massacre de 2002, durante a segunda intifada ou revolta árabe, foram também utilizados helicópteros armados. Bulldozers que entraram pelas ruas estreitas do campo fizeram estragos que a população não tem dinheiro para reparar. É só mais um dia de raiva para os palestinianos, a grande maioria dos quais sem qualquer ligação a grupos terroristas. Israel, porém, diz ter direito a defender-se, e a história mostra que também eles foram muitas vezes alvo de ataques. O conflito israelo-palestiniano é demasiado complexo para explicar num só podcast, mas vamos tentar abordar pelo menos quais podem ser as consequências destes últimos desenvolvimentos. Para nos ajudar nesta missão exploratória, temos connosco Joana Ricardo, investigadora no Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e professora na Universidade da Beira Interior e que tem como uma das principais áreas de investigação a forma como os conflitos prolongados afetam a identidade e a cultura dos povos. Olá, Joana. Olá. E Carlos Almeida, vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente. Olá, Carlos. Olá, Ana. Olá, Joana. Joana, vou começar por si. Sei que escreveu um livro, que é a sua tese de doutoramento, penso eu, onde fala do impacto que um processo de paz estagnado pode ter na formação de identidades dos povos em conflito. Gostava de começar por aí, apesar de obviamente ser um tema muito abrangente e haver muitas coisas para dizer sobre isso. Qual é o papel de Jenin no movimento de resistência palestiniana? Por que razão concentra tantos grupos extremistas, ou pelo menos é isso que Israel diz? E as pessoas mais jovens destas novas gerações estão mesmo a perder a esperança em qualquer tipo de solução moderada e por isso é que se ligam a movimentos mais extremistas? Podemos explicar assim a proliferação de tantos grupos nos últimos anos? Eu acho que a explicação é sempre uma explicação que é de base histórica e também foi essa abordagem que eu tive no meu livro, que é um olhar para trás na história do conflito israelo-palestiniano, e nomeadamente do processo de paz, do intervencionismo internacional desde 1920, no início do século XX, quando houve as primeiras tentativas de mediar um conflito ainda em nascimento. E, de facto, o que se percebe quando se olha para a história, e a Ana referiu muito bem, é que Jenin é uma representação física da Nakba, que foi, da perspectiva palestiniana, a grande tragédia, não é?
Ela ocorreu em 1948 a partir de diversos eventos, como a aprovação do Plano de Partilha pela ONU, a criação do Estado de Israel e a Primeira Guerra Árabe-Israelita, que aconteceu logo depois. E, como refiro muito bem, é um campo que é criado no contexto da expropriação, da expulsão das pessoas das suas casas. É importante referir que esse campo de refugiados é um campo aberto, as pessoas elas não estão fechadas, não estão presas, elas podem circular, elas podem sair, não é como em Gaza, por exemplo, onde as pessoas estão realmente completamente isoladas e não têm possibilidade de sair sem qualquer autorização de Israel, embora também é importante referir que as pessoas podem sair dentro da Cisjordânia, né? As pessoas têm que solicitar licenças para saírem da Cisjordânia. E tampouco é parecido com referências que nós temos aqui na Europa, como, por exemplo, o campo de refugiados de Moria, em Lesbos, em que há requerentes de asilo que estão a tentar entrar no espaço Schengen e, por isso, não podem efetivamente sair, não podem circular, as pessoas estão ali realmente contidas. Essas pessoas que vivem no campo de Jenin, elas vivem lá, então, por alguma opção, porque se manter no campo de refugiados é a garantia de manutenção do direito de retorno, se isso algum dia vier à mesa de negociação. Portanto, se as pessoas saem do campo de refugiados, elas pedem o estatuto de refugiado e, por isso, pedem um direito à compensação, ao retorno ou a qualquer tipo de solução que se possa vir a negociar. E foi se criando, então, uma cultura que é intergeracional, de famílias que ali se formaram, que ali se desenvolveram, que ali têm crescido, e que é uma cultura de resistência à ocupação, e essa cultura gerou a construção de uma unidade comum, uma identidade em torno de noções como o regresso, da experiência traumática coletiva da expropriação, de uma herança cultural que tem como símbolo as chaves das casas que as pessoas ainda guardam para marcar o seu direito de retorno, e essa memória coletiva foi muito bem trabalhada para evitar o esquecimento. Até um livro muito interessante para quem tiver interesse, que é um livro ficcional, é literatura, chamado Manhãs em Jenin, original Mornings in Jenin, da Susan Abu Elawa, foi o primeiro livro escrito originalmente em inglês por uma palestiniana americana. Esse livro capta muito bem, através de uma história ficcional, que retrata uma vivência coletiva palestiniana, que é cotidiana, através de 3 gerações de uma família que foge da guerra em 1948 e se refugia em Jenin. E o extremismo é uma dimensão que também é abordada nesse livro, e de uma forma muito humana, inclusive, porque traz justamente a perspectiva das trajetórias de vida dessas personagens e das situações que muitas vezes são por elas percepcionadas como situações de beco sem saída, na qual elas vão se encontrando. E esse livro acaba sendo um retrato muito engraçado que mostra como que o extremismo em diversos contextos, e nesse não podia ser diferente, é consequência da revolta, da pobreza, da falta de perspectivas, da marginalização das pessoas. E é importante também referir que, da perspectiva dos palestinianos, não se trata de extremismo, é uma luta armada legítima contra uma invasão, contra a expropriação, contra o silenciamento. Uhum. A maioria da população, como acabou de referir, não estará logicamente filiada em nenhuma destes movimentos extremistas, apesar deles existirem. Mas ao mesmo tempo também não vem uma grande saída na política, em representação política mais moderada palestiniana. Episódios como este, não sei se concorda, acha que engrossam a causa extremista? Os extremistas, eles se alimentam uns aos outros. E isso é verdade também no caso do governo atual em Israel, que é um governo que é extremista, um governo que é racista, que é militarizado e é exclusionário. É importante não se esquecer também do panorama político atual em Israel, desde o fim de março, que a sociedade israelita tem passado por uma série de protestos decorrentes de uma tentativa de reforma judicial que visa alterar profundamente as bases da democracia israelita, que já é uma democracia de bases bastante diferentes da democracia liberal europeia como nós a conhecemos, é uma democracia que é de base étnica por definição. E há aqui uma habilidade muito conhecida por parte do Benjamin Netanyahu, do primeiro-ministro israelita, o Bibi, de mobilizar uma retórica de medo, de desviar atenções, de procurar aqui outros subterfúgios também quando se encontra numa situação política desafiante. E não podemos também desconsiderar esse contexto também em Israel, e eventualmente até uma intenção propositada por parte do Estado de Israel, da atual governança por parte do Estado de Israel, de proporcionar uma resposta por parte dos palestinianos, de gerar reações de violência e outras várias situações que possam retirar também o foco do que tem se passado na própria sociedade.
Carlos, durante os funerais dos jovens que morreram, viu-se muitos palestinianos a tirarem pedras aos edifícios da autoridade palestiniana e também até pedirem a alguns representantes para não estarem nos funerais, para se afastarem. Onde é que a liderança política palestina falhou? Há mais atores que têm culpa disso, não só a autoridade palestiniana? E onde é que se perdeu uma voz muito forte que depois deixa estes grupos talvez tomarem demasiado a liderança, não é? E se calhar não é o ideal. Se me permite só retomar um fiozinho da intervenção da Joana há pouco para colocar em perspectiva uma linguagem que nós, quando eu digo nós, digamos em geral, se insiste, se continua a usar, é esta linguagem do extremismo e do terrorismo, que é uma linguagem que no limite acaba sempre por silenciar ou, sobretudo, retirar ao povo palestino um direito que é o direito elementar, que é o direito de resistir. Nós vivemos num tempo, há dias, desgraçadamente, é certo, em que se fala muito do direito de resistir e se reconhece a quem é agredido o direito de resistir. Ora, o povo palestino tem sempre que carregar esta culpa de resistir. Quando resiste, é acusado de extremismo ou de terrorismo ou de outros ismos assim parecidos. Foi anunciado a sentença para o soldado que assassinou Ayad Alak, um jovem de 30 e poucos anos, autista, que foi assassinado a sangue frio por um soldado israelita com 4 tiros, 5 dias, já não lembro se antes ou depois do assassinato de George Floyd. Ninguém chama a este soldado um terrorista. Aliás, só na Palestina é que é possível bombardear um campo de refugiados e ainda assim achar-se que a culpa está de um lado palestino e que é Israel, no caso, que tem o direito de se defender, como nós repetidamente ouvimos de dirigentes norte-americanos, da União Europeia, do governo português, etc. E, portanto, esta linguagem que quer dizer, que se insinua até às vezes imperceptivelmente no modo como concebemos e classificamos o que acontece na Palestina, é ela própria uma violência. E eu creio que nós todos deveríamos fazer um esforço para nos afastarmos dela e para procurarmos pensar o que está a acontecer todos os dias, repito, todos os dias, na Palestina de uma outra maneira, indo direto ao seu assunto. Claro, eu não, só queria dizer que acho que é muito importante não pensarmos que todos os palestinianos são extremistas, mas que não existe extremismo na Palestina como em outros lugares do mundo, como fações terroristas em tantos outros conflitos, não é? Que não são o exército oficial ou que não representam a população toda, mas não se falar de extremismo em relação ao Hamas, isso é uma forma de respeitarmos o povo palestiniano? Eu não sei o que é que quer dizer com extremismo. Quando se resiste à ocupação, quando se resiste à limpeza étnica contínua do povo palestino, e há inúmeras formas de resistência, incluindo, evidentemente, a resistência armada, porque esse é um direito que é reconhecido a qualquer povo que é vítima de ocupação e que é vítima de agressão. Como lhe digo, nós nunca dizemos que o exército israelita é extremista. Nunca lhe chamamos extremista, nunca lhe chamamos terrorista e, no entanto, sim, eu acho que se fala disso, da apartheid, de um regime da apartheid, acho que sim. Certo. A ONU fala disso. Com certeza. Mas que é uma coisa grave, que eu acho com grave. Certeza. Eu, evidentemente, claro que sim, e muito caminho já se andou, certo. Mas, digo, ainda assim, continuamos a usar estes classificativos. Direto à questão que me coloca. Evidentemente que a divisão no campo palestino é uma realidade, não há como ignorá-la. Mas, ainda assim, ela tem diferentes dimensões, porque repare, o que referiu é verdade. Dirigentes da autoridade palestina foram expulsos, e dirigentes históricos, não são
são dirigentes históricos da Autoridade Palestina, de Jenin até, que foram expulsos dos funerais. Mas nesses funerais havia bandeiras da Fatah, havia bandeiras da Frente Popular, havia bandeiras da Jihad, havia bandeiras do Hamas. Sim, sim. O que significa que, para lá dessa divisão, se quiser, nas elites políticas, há um sentimento de unidade muito forte entre o povo palestino. Lá onde se defende cada casa, lá onde se defende cada oliveira, lá onde se enfrenta a violência do exército e dos colonos, não importa se alguém é do Hamas, se alguém é da Jihad Islâmica, se alguém é da Frente Popular, da Frente Democrática ou de qualquer outra força ou organização política. Mas a unidade é possível? Será possível um dia encontrar, talvez, representantes dessas forças todas num movimento, não sei? A unidade está a ser construída na resistência à ocupação. E a unidade existe, se quiser, em torno de reivindicações centrais que nenhuma liderança palestina alguma vez poderá ceder. O fim da ocupação, Jerusalém, refugiados. Estes são nós fundamentais, do qual nenhuma direção política pode, digo nós centrais, em torno dos quais existe um larguíssimo consenso entre as forças políticas, entre as forças políticas palestinas, de que nenhum dirigente, evidentemente, pode ceder. Mas ainda assim, permita-me, se calhar já estou a falar há muito tempo, mas permite-me só acrescentar uma nota, que é a sua pergunta, e eu não estou a discutir agora consigo, estou a dizer, a sua pergunta tem em si mesmo uma espécie de subtexto. Não estou a dizer que é o seu, mas estou a dizer que muitas vezes, quando se coloca a questão ao lado palestino de, onde é que estão os dirigentes, é um pouco o subtexto de que não há liderança, e como não há liderança não é possível uma solução. Ora, nós não chegamos até aqui por causa da inexistência de uma liderança palestina disponível para negociar. Claro. A culpa não é de não haver liderança palestina. Nós não chegamos, Sim, nós não triplicamos o número de colonos na margem ocidental do Rio Jordão por responsabilidade de qualquer liderança palestina. E não foi por causa do governo presente israelita de extrema direita que chegamos a este ponto. A este ponto chegamos com governos do Partido Trabalhista, do Likud, de várias cores e de várias formas, numa progressão geométrica absoluta de avanço da ocupação, da colonização, de expulsão das pessoas, de violências. Jenin, em 2002, não foi um governo de extrema direita que provocou aquele massacre. E, como aliás a Joana há pouco referiu, quer dizer, o atual governo de Israel não é propriamente um modelo de gente sensata, ponderada. Alguns deles, há bem pouco tempo, mesmo dentro de Israel, estavam proibidos de exercer atividade política. Sim. Não são um modelo de gente moderada, ponderada e disponível para encontrar uma solução. No seu texto, às tantas, diz-se que a questão palestina é uma questão complexa. Talvez não seja assim complexa. Talvez não seja assim tanto se nós regressarmos ao início da coisa. E o início da coisa, o início da coisa é a ocupação. Então vamos dizer que o início da coisa é a resolução 181 em que Israel não devia ter ido para lá, é isso? Porque pode discutir-se, só que entretanto se quiser, essa realidade existe. Se quiser, eu nisto até terei uma pequena discordância com a Joana. Eu acho que a questão foi criada, não é mediada internacionalmente, a questão é criada internacionalmente. Ou seja, é o governo britânico, é o ministro Arthur Balfour, que a partir de uma declaração que Eduardo Said chamou a expressão máxima da epistemologia do imperialismo, atribuiu um território sobre o qual não tinha nenhuma tutela à época, 1917, a Palestina era ainda administrada pelo Império Otomano, atribuiu esse território a uma entidade que não vivia lá
e que não tinha nenhuma relação com aquele território. Pois, Se me permite entrar na conversa, Ana. Para fazer ia perguntar. Só queria adicionar uma coisa, porque o Carlos mencionou o que eu disse, não é? E Carlos, eu até lhe convido para ler meu livro. De facto, o meu argumento central é que o processo de paz não é uma mediação. O meu argumento central é que o processo de paz está no centro do que eu chamo de ciclo de prolongamento do conflito. E precisamente eu concordo consigo em todas, nesses pontos em absoluto. O que chamamos de processo de paz foi o que permitiu e continua a permitir o aprofundado conflito. Eu acho que é muito útil olhar para a história, olhar para o passado, mas como diz a Ana, e diz bem, não é? A gente pode olhar para a história, para o passado, devemos discutir isso. Mas depois existem realidades hoje que são o que são. Agora, também é importante perceber como que o passado não está numa história, não está numa página anterior de um livro. O passado faz parte de um contínuo que se encontra a se reproduzir no presente. E de fato, o que tem acontecido nesse processo de mediação é precisamente isso, é que começou como uma forma de construção de conflito e continua a se perpetuar como uma forma de construção de conflito. Joana, seria, ou seja, desse ponto de vista estamos inteiramente de acordo. Sim. A questão é, a minha questão, como a questão de, acho eu, toda a gente, será onde é que isto começou? E como estávamos a falar, talvez tenha sido mesmo na criação do Estado de Israel. Só que, sim, ok, mas talvez o mais, o que as pessoas mais se lembram, não é? Isso, antes do Estado de Israel já fica muito, talvez um pouco longe. A realidade é que o Estado de Israel foi estabelecido numa zona que talvez não tivesse direito a ser, isso é outra discussão, mas foi. E logo depois disso, acho eu, os líderes judeus aceitaram essa terra, mas os líderes árabes opuseram-se. Nessa altura podia ter ouvido algum tipo de tentativa de falar em vez de se passar logo para o que depois foi a guerra, não é? Israel-Palestina. Disse uma coisa muito bem que às vezes as pessoas hoje esquecem, não é? Disse que os líderes judeus aceitaram e os líderes árabes não. Isso é muito relevante, porque esse momento em 1948 foi o primeiro grande momento claramente documentado de apagamento completo de uma identidade palestiniana que sempre existiu. E nesse momento, a própria ONU também, por muito que tenha constituído uma comissão ad hoc para fazer um estudo da região, que gerou um mapa de partilha que eu convido todo mundo que não conhece para colocar no Google, partilha da Palestina, é bastante interessante perceber aquele mapa da descontinuidade territorial, não é? Que cabe pouco na cabeça das pessoas hoje em dia. Mas o fato é que já nesse momento o que foi feito foi uma divisão entre um território judeu e um território árabe, não palestiniano. Sim. Isso é relevante por diversos motivos, não é? Como é óbvio, se a gente olhar para trás no passado, estamos a falar de um contexto histórico em que a constituição de Estados-nação modernos não era a norma no mundo. Hoje em dia a gente não consegue conceber um mundo fora do contexto dos Estados-nação, e a própria Palestina nesse aspecto é uma exceção, não é? Um território não autônomo, com uma identidade clara constituída, que não tem direito à autodeterminação, ou seja, estamos aqui a falar de um contexto que não é o colonial clássico. Hoje em dia a gente usa muito o termo do colonialismo de assentamento, que é uma coisa bastante diferente, que tem um objetivo claro de assentar, não só de explorar recursos, como era o colonialismo clássico. Mas também não é um contexto pós-colonial, não é? A gente vive num mundo supostamente pós-colonial, com todas as continuidades coloniais que a gente sabe que existem, mas nesse caso específico estamos a falar de um contexto bastante diferente, em que há várias reproduções de processos históricos que não foram superados, e dentre vários motivos, um deles foi precisamente porque havia ali uma identidade claramente constituída que demorou para conseguir se projetar internacionalmente, o que é profundamente compreensível do ponto de vista histórico, sendo que estamos a falar de um modelo que é importado, um modelo clássico europeu, de bases modernas, de bases iluministas, que quando chega nos tais dos outros lados do mundo, no mundo não europeu, não é recebido com naturalidade, não é? E hoje em dia, porque vemos o mundo constituído como ele é, muitas vezes temos a tendência a olhar para trás e dizer, mas aquilo não tinha uma identidade estabelecida. Mas a própria resistência palestiniana é uma prova óbvia de que havia.
Claro. Então, a pergunta que me fez sobre o passado, sobre o que poderia ter sido feito, não é? Eu também ponho a pergunta de volta, não é? Se isso não poderia ter sido feito um estudo mais a sério que levasse em conta que ali existia um povo, porque o discurso de reprodução de uma terra sem povo para um povo sem terra, que é o slogan de base do movimento sionista, foi o que foi reproduzido na resolução da ONU de partilha da Palestina. Portanto, aquela ideia de que só havia um deserto não é bem... Não é? Não, está mais do que documentado. Que não era exatamente não é uma opinião. Só um deserto. Mas Israel assumiu-se como obviamente um Estado com direito a existir, e acho que até um dos meus poetas preferidos da vida, que é o Mahmoud Darwish, palestiniano, fez discursos sobre isso, não é? Sobre assim, a realidade é o que é, vamos tentar fazer alguma coisa para coexistir, talvez. Perguntava-lhe se existe um modelo ideal de coexistência, se a Joana pudesse impor e soubesse que todas as partes iam aceitar. Os dois Estados é um sonho muito grande, ou um Estado contínuo em que toda a gente votasse? Qual é que é neste momento o ideal, dado que obviamente, como nós olhamos para o mapa, como a Joana disse e muito bem, as pessoas não têm bem noção do quão intercortado está a Palestina. O que deveria ser um futuro Estado palestiniano não dá. Eu estive lá e é impossível passar em muitos sítios, demora-se 8 horas para chegar a coisas que estão a 20 km de distância, tem que se ir à volta e tudo isso. E como é que se une, não é, esses territórios? Qual é que era o modelo ideal, se há algum, que eu não sei se há. Bom, eu peço desculpa por estar sempre a desconstruir tudo que me diz, mas faz parte da minha profissão, então são os ossos do ofício. Tinha utilizado a palavra impor. Se eu pudesse impor um modelo, eu não era impor, ou o sonho, ou o ideal, talvez. Pronto, me parece isso muito claro. Pronto, se alguém pudesse impor um modelo, não deveria impô-lo, não é? Claro. A gente consegue ver muito claramente pela história que todos esses problemas, não só na Palestina, inclusive, né, todos os processos decoloniais partem também da imposição. E me parece que esse é um dos gatilhos claros do conflito, né? A tal da imposição do modelo. Agora, se me pergunta do ponto de vista individual, eu como uma pessoa que tem estudado o conflito já há mais de 20 anos, né? E digo o conflito também sem ânimo leve. É importante caracterizar isso como a situação de assimetria que é, e cada vez mais a literatura tem tentado fugir da própria palavra conflito, que dá uma ideia de que isso aqui é uma situação simétrica, com dois lados, que tem os mesmos pesos e medidas, e não é de todo nada disso que estamos a falar, né? O que a mim me parece, e também indo aqui de encontro com algumas questões que tinha levantado anteriormente, eu ouvi muitas vezes, mesmo na Palestina, em Ramallah, por exemplo, de pessoas que trabalham na área do advocacy, de direitos humanos, e que trabalham de forma muito ativa já há muitos anos com tentativas de trazer à tona internacionalmente as violações dos direitos humanos, a situação de opressão que as pessoas vivem, né, o absurdo que é aquilo, e que documentam e tudo, e que mantém um discurso muito claro da resistência, da necessidade dos dois estados, e etc, etc. Muitas delas me disseram, e foi uma coisa que eu ouvi com muita surpresa a primeira vez que lá estive, foi que essa retórica é importante de se manter. E a manutenção dessa retórica tem mantido viva uma identidade, tem mantido viva uma unidade, tem mantido viva uma causa e um horizonte de justiça. Mas que essas pessoas a mim me disseram que acreditavam verdadeiramente que o caminho para o qual andávamos era o caminho de total ocupação, que eu convido qualquer ouvinte a se perguntar por que ainda não aconteceu, já que é muito óbvio que Israel podia simplesmente fazê-lo. E é um dos argumentos que reforça também as leituras cada vez mais dominantes, cada vez menos leituras críticas, cada vez mais leituras dominantes na literatura, de que há uma política reiterada e pensada de humilhação, de expulsão, de deixar a vida das pessoas difícil, né? O que estava referindo a Cisjordânia, há quem chame aquilo já de ilhas, né? Há ilhas entrecortadas por zonas de assentamento. E esse tipo de ocupação faz com que a vida das pessoas seja muito difícil, 8 horas para andar 20 quilômetros, né? E esse tipo de coisas as pessoas têm muitas vezes considerado que caminham para uma inevitável ocupação, que ainda não aconteceu porque não é do interesse das lideranças em Israel ocupar de vez, o interesse é claramente expulsar,
E, portanto, essas pessoas me disseram que acreditam que no futuro que nós vamos ver vai ser um Estado, e que vai ser um Estado de apartheid, a semelhança da África do Sul, e que as pessoas vão ter que lutar por igualdade, por direitos, por autodeterminação, até que possam ser cidadãos iguais no mesmo Estado. A mim também me parece que uma solução diferente dessa será cada vez mais improvável. Eu não estou a ver que Israel consiga de todo expulsar as pessoas que ali estão. Então, também é uma realidade que elas lá estão e que de lá não vão sair. Cada vez mais a construção de mais e mais assentamentos vai tornando bastante impossível a construção de um Estado palestiniano, embora fosse uma solução justa. E muita gente já referiu para mim, eu concordo pessoalmente, que justo, depois de tanto tempo de conflito e de exploração e de retirada de recursos, etc., era ter um Estado que se chamasse o que quer que seja, foi o que as pessoas me referiram, e que todas essas pessoas tivessem direitos iguais e pudessem usufruir também de tudo que foi ali construído, da infraestrutura e etc., que também é resultado de um conflito, de uma exploração de recursos numa colonização. Carlos, a solução utópica ideal ou não utópica, simplesmente o que era justo? É claro que o que era justo era uma pessoa, um voto. Certo, não é? certo. Esse é o que é justo em qualquer democracia. Será que as lideranças israelitas vão mudar a esse ponto, a serem... Pois esse é o ponto, repare, quando há pouco dia falava de coexistência com o quê? Com o regime da apartheid? Não, isto no princípio, quem idealizou poderia ter tido esse objetivo, não era? Ou seja, nós coexistimos com a Espanha. Aliás, apetece-me dizer, não é? Pois, ou seja, sim, mas há um problema, possível, não é? Mas há um problema, sabe? É que não há solução para esta questão, mesmo a solução de dois Estados. Mesmo a solução de dois Estados teria sempre que implicar uma solução para a questão dos refugiados. Certo. E a questão dos refugiados é central. A Resolução 194, o direito dos refugiados ao retorno ou a uma justa compensação. E esta é uma questão essencial, ou seja, nós podemos, no limite, chegar a que, sim senhora, são dois Estados, embora eu subscreva inteiramente o que a Joana acabou de dizer. Qualquer pessoa que circula hoje na margem ocidental ou que se movimenta entre Ramallah, Hebron, Nablus, percebe que, quer dizer, todos os dias a situação se torna ainda mais inviável e é, aliás, por isso até particularmente, falta-me o adjetivo, que continuar a ouvir a retórica diplomática da solução dos dois Estados, quando todo o mundo assiste todos os dias ao fim da viabilidade da solução dos dois Estados, sem que Israel seja responsabilizado por isso. Não é? Sim, teria de mudar, ou seja, teria de haver uma deslocação completa dos colonos todos para Israel. Ou seja, tinha que haver o processo exatamente contrário ao que tem havido até agora, não é? Não colonizar e tirar as pessoas todas. Quer dizer, haveria várias soluções, mas sabe que a parte interessante, irónica, é que verdadeiramente existia coexistência antes da chegada do sionismo. Esta ideia de que estamos a falar de um território, ou melhor, uma certa conotação de que isto é um conflito religioso e de que o que estamos a falar é de uma oposição entre Islão e judaísmo, é a coisa mais falsa, digamos, é a lente mais falsa que podemos colocar a esta questão. Antes da chegada do sionismo havia comunidades judaicas, cristãs, muçulmanas, a maior parte falando árabe, evidentemente, mas coexistindo sem conflitos da dimensão que nós assistimos hoje. Quer dizer, é a chegada do sionismo e o projeto de segregação que o sionismo constrói. Repare, há pouco dizia, mas não se podia ter falado no início. Repare, antes da declaração do Estado de Israel, em 15 de maio de 1948, desde dezembro de 1947, que estavam em curso as operações de expulsão da população. Aquilo a que chamamos a Nakba não começa com a chamada Guerra Israelo-Árabe. A Nakba começa em dezembro de 1947, isso está documentado, as primeiras operações. E, aliás, quando chegamos a maio de 48,
todo o corredor entre Tel Aviv e Jerusalém já está limpo. Há uma declaração célebre de Ben Gurion que diz eu vim de Tel Aviv até aqui e não encontrei palestinos na frente, não encontrei aldeias, está tudo limpo, espetacular e vai ser sempre assim. Portanto, o processo, a ideia da transferência da população, a ideia da limpeza étnica está no coração do projeto sionista. E, portanto, nós podemos dizer, coexistência sim, se não tivesse havido o sionismo, se não tivesse havido a criação do Estado de Israel, certamente a população que vivia então na Palestina, na sua diversidade cultural, religiosa, etc., seria hoje, porventura, um Estado independente. Onde é que tinham vivido os judeus que o mundo inteiro massacrou durante milénios? Os países que os massacraram deveriam ter sido responsáveis por esse massacre. Ainda vivem muitos. E a verdade é que não foi o povo, quer dizer, o povo palestino não tinha que ser... Claro, nem foram os únicos que se calhar não tiveram, não tiveram nada comparativamente com... Tenho que mesmo outra resposta para essa Joana, sua pergunta. eu acho que só 2 segundos, Joana está a tentar falar, acho eu. Peço desculpa, Joana. Não, eu tenho uma outra resposta também para essa sua pergunta. Tem toda a razão, como é óbvio, não é? Isso também está mais documentado, inclusive até na Península Ibérica, um dos casos mais drásticos de perseguição do povo judeu. Agora, essas pessoas não devemos esquecer, porque as pessoas quando falam das identidades, no caso da construção das identidades nacionais que disputam a zona da Palestina histórica, não é? Muito facilmente dizem que não havia uma identidade nacional palestiniana, mas também esquecem como é que foi constituída a tal da identidade nacional israelita. Que é um dos aspectos que eu, como estudiosa das identidades, acho que é uma das coisas mais interessantes do ponto de vista dos movimentos de construção identitária modernos. E os judeus, eles vinham... Como é que foi esse processo? Os judeus vinham de diversos lugares do mundo, falavam vários outros idiomas, russo, falavam alemão, falavam português, e se juntam num território a partir de um movimento coordenado de imigração. Também está completamente documentado, se é coordenado, e chegam naquele lugar e começam uma discussão que não deixa de ser muito visionária, não é? Porque naquela altura, pensar que aquelas pessoas já tiveram a visão de que a constituição futura do mundo seria em estados nacionais modernos, que era necessária a constituição e a organização como uma identidade coesa para conseguir os seus anseios de autodeterminação, não deixa de ser uma coisa muito visionária. Mas essas pessoas que vinham tendencialmente da Europa, que é de onde vem o tal do modelo que foi para lá imposto, se juntam e decidem o que idiomas vamos falar. Hebraico. Hebraico era um idioma morto, foi ressuscitado com base na fonética árabe. O que nós comemos com a nossa comida típica? Falafel. Né? Os judeus há 2.000 anos atrás estavam aqui a comer falafel, que também é um dos aspectos que causa muita ofensa ao povo palestiniano, porque falafel comida típica da Palestina. E esse tipo de construção identitária, como todas, mas essa em específico tem um grau de artificialidade muito engraçado. E é importante também pensar isso. Há aqui um movimento que é coordenado, de um grupo que conseguiu se coordenar entre fronteiras, que tinha um movimento transnacional muito interessante no século XX, mas que, como referiu o Carlos muito bem, essa organização também se reflete em outros vários âmbitos. O que o Carlos estava a falar de 1947 se chama Plano Dalet. Isso está documentado. O Ilan Pappé, um historiador israelita, estudou a fundo esse plano no livro dele que ele chama Limpeza Étnica dos Palestinianos, que é um livro de 2006. E, portanto, não podemos esquecer que também aqui é um movimento que é claramente coordenado do ponto de vista político, e que, nesse sentido, tem de forma muito intencional agido. Agora, isso também não quer dizer que a sociedade israelita como um todo participa disso. Sim, o que existe na sociedade israelita como um todo é uma mobilização muito forte de uma retórica de medo e de insegurança, sendo que a insegurança tem diversas facetas, não é só a segurança física. Como é óbvio, o conflito é tão assimétrico que, do ponto de vista da segurança física, o medo existe, claro que existe, mas não pode ser comparado ao medo que um palestiniano tem. Não é? O medo que uma pessoa que vive em Jenin tem da sua integridade física.
não é? Agora, o medo da segurança ontológica, que é mobilizado através dessa retórica histórica do Holocausto, da perseguição de mais de 2000 anos, etc., que é a segurança do existir, do continuar existindo, isso é muito mobilizado na política israelita, e isso mobiliza a sociedade como um todo. E está aí muito a chave da perpetuação disso, e da aceitação das pessoas desse tipo de políticas, porque são políticas que são profundamente desumanas, e que é um processo claramente cognitivo na sociedade israelita de separação dessas coisas, de obliteração, uma capacidade muito grande das pessoas de não colocarem esse tipo de coisa na reflexão. No dia a dia, sim. Não pensam muito nisso, sim. Acontece bastante nas estâncias balneares que recebem milhares de migrantes todos os meses em Itália e na Grécia, e ninguém não aparecem no dia a dia das pessoas que passam as férias nas ilhas. Carlos, querias responder à Joana? Não, era só complementar, eu estou inteiramente de acordo com o que ela referiu, queria só complementar acrescentando o seguinte: na verdade, nós podemos dizer que até à Segunda Guerra Mundial a maioria da migração judaica não vai para a Palestina. Certo? A maioria da migração judaica vai para os Estados Unidos. Ou seja, a ideia de que a Palestina é um lugar de reconhecimento de uma identidade nacional que tinha sido construída a partir do final do século XIX nos meios judaicos europeus é qualquer coisa que só de facto acontece depois da Segunda Guerra Mundial e depois dos Estados Unidos fecharem a porta. É quando os Estados Unidos fecham a porta à imigração judaica que a maior parte dos fluxos migratórios, digamos que são financiados, claro, pelo sionismo, e que até ao final do mandato britânico, grosso modo, foram também apoiados pelo governo britânico. É a partir daí que a migração judaica se orienta para a Palestina. Voltando à sua questão de há pouco, quer dizer, nenhum de nós tem uma bolinha de... A questão é sobre a utopia, não é? É sobre o que era ideal. É só para os nossos leitores perceberem, nossos ouvintes perceberem. Sim. Exatamente. Okay. Nenhum de nós tem uma bolinha de cristal e, desgraçadamente, quer eu, quer a Joana, já temos formação de historiadores. E nós aprendemos a lidar com os factos e com a realidade, não é? E até onde a vista alcança, a perspectiva da solução justa, não é? É longínqua, não é? Até onde a nossa vista, no nosso tempo, consegue alcançar, essa perspectiva é longínqua. Mas a verdade é que se há quem nunca tenha desistido de procurar alcançar esse objetivo, é o povo palestino. Aquela velha máxima de que os velhos morrerão e os jovens esquecerão. A verdade é que Jenin está aí a mostrar que os jovens mantêm essa chama e essa perspectiva. Nenhum de nós sabe como é que ela se vai realizar, mas francamente eu tenho esperança, e porque partilho daquela máxima, há pouco falou do Darwish. O Darwish tinha aquela expressão célebre que o povo palestino padecia de uma doença incurável. Essa doença tinha um nome e chamava-se esperança. E eu, por mim, partilho dessa dor, dessa doença. Eu acho que o povo palestino, na enorme grandiosidade da sua resistência, que é muito mais do que aquilo que nós costumamos, aquilo que aparece nas notícias, essa resistência que se constrói, olha, a partir daquela disputa sobre a herança cultural palestina, aquilo que são os seus valores culturais, a sua gastronomia, a sua ligação com a terra, digamos, esses valores fundadores vão ser capazes de abrir um caminho que há de ser, desgraçadamente, ainda sulcado de muito sangue, mas estou convencido que há
que há de alcançar sucesso, porque assim também aconteceu no caso da África do Sul. Assim também aconteceu no caso de Timor, e a desproporção também era tão gigantesca entre um pequeno povo em metade de uma ilha. Sim, e uma potência. A história mostra que a resistência às vezes é mais forte do que os exércitos. A história mostra algo que muitas vezes tendemos a esquecer, é que a luta dos povos encontra sempre um caminho, mesmo quando ele não se afigura muito evidente. Mas a luta é que sempre capaz de abrir esse caminho. Repare, claro que tem que morrer muita gente para isso, não é? Desejavelmente não. Não, na história não. é o que tem acontecido. Mas quer dizer, desejavelmente não, e a perspectiva que temos mostra, quer dizer, indica que se calhar não há. Olha, não há muito tempo esteve cá em Lisboa um importante historiador israelita, Shlomo Sand, e alguém lhe perguntou qualquer coisa parecida como essa. Qual era o que é que era preciso acontecer na sociedade israelita para que a sociedade israelita percebesse que o apartheid o apartheid não é possível, que a segregação não pode continuar, que a limpeza étnica não tem possibilidade de sucesso e que é preciso reinventar o seu futuro. E o Shlomo Sand dizia: eu tenho a certeza que isso vai acontecer. O que eu acho é que vai ser preciso uma catástrofe para isso acontecer. Para que a sociedade israelita perceba que o apartheid não tem solução, que o apartheid tem que acabar. Mas isso vai acontecer. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, mas eu costumo perguntar duas coisas. Primeiro, onde é que as pessoas gostariam de ir se pudessem ir a qualquer lado do mundo neste momento sem restrições de tempo ou financeiras, e também se gostavam de deixar alguma linha de leitura ou algum filme para os nossos ouvintes. Começo por si, Carlos. Sim. Eu por acaso hesitei entre o livro que a Joana referiu, da Susana Abulau, As Madrugadas de Jenin, mas depois acabei por lembrar deste. Elias Khoury, um autor palestino-libanês, A Porta do Sol, é um romance clássico e é provavelmente das melhores representações literárias da Nakba e daquilo que na memória nacional do povo palestino é conhecido como catástrofe, a Nakba. Sobre a viagem, sabe, eu tenho dois amores. Um, já se percebeu, é a Palestina, o outro é Angola. Eu trabalho sobre história da África, sobre história da África centro-ocidental, e, portanto, visto que não há restrições de tempo nem de dinheiro, eu iria voltar sempre à Palestina. Aliás, é um desafio que eu faço a quem nos ouvir. Vão à Palestina. Mas vão à Palestina para ver a Palestina, porque para ver realmente o que é um cotidiano de extraordinária violência, um cotidiano de desumanização, e como nesse cotidiano de desumanização, nesse cotidiano de extraordinária violência, as crianças saem todos os dias para ir à escola em busca de um futuro, que muitas vezes é barrado por um checkpoint ou pela embirração e o capricho do soldado e de uma patrulha do exército israelita. E, portanto, onde todos os dias, apesar dessa violência, as pessoas pensam e constroem futuro. Vão à Palestina porque é uma viagem, é uma experiência que marca para a vida. E depois, a Angola, que é também o meu segundo amor, de norte a sul, de Mbanza-Congo até às terras do sul, às terras da Wilna. Nunca fui a Angola, com muita pena minha. Já fui à Palestina, mas nunca fui a Angola. Joana? Bom, eu já fiz a minha sugestão de livro. Sim. Acho que o Madrugadas é isso, pensei em manhãs, né? O original em inglês é Mornings in Jenin, para quem pode ler no original, acho que vale muito a pena. É um livro que é um livro ficcional, mas é daqueles livros ficcionais de base histórica muito clara. Há aqui uma precisão histórica muito interessante, portanto, quem conhece a história do conflito, por exemplo, a dada altura no livro, um rapaz decide, em 1982, ir para os campos de refugiados de Sabra Shatila, no Líbano. Sim. E quem conhece a história do conflito pode sofrer por antecipação
e pensar que o que é que lhe vai acontecer uma zona de massacre, não é uma zona de verdadeiro massacre sim. perpetrado por um... Aliás, claro, esse campo é um bom exemplo de como as pessoas que já nasceram lá e têm 70 anos continuam a dizer que são de Nablus ou de Ramal. E nunca conheceram outro sítio. É bastante impressionante a força da identidade. Esse livro, não sei se a Joana sabe, mas esse livro está traduzido em português. Há uma edição antiga que está esgotadíssima, de uma editora que acho que até, creio que faliu. Há uma tradução desse livro, As Madrugadas em Jenin. Pois é, esse acho que é um livro muito interessante, é um livro que está muito bem escrito, tem uma história que não deixa de ser uma história bonita, é uma história um bocadinho inusitada e é ficcional, sem fazer assim spoilers. Basicamente uma família nessa altura da expulsão em 1948 perde um filho e esse filho é encontrado por uma família judaica de colonos que não podiam ter filhos, e portanto há aqui um laço comum de sangue que une duas famílias, e que são dois filhos de uma mesma pátria. Desse ponto de vista é muito simbólico, os filhos de uma mesma pátria-mãe, não é, que se separam, claro, sim. E se tornam uma coisa diferente. Portanto, eu tenho muito gosto, muito interesse pelas abordagens psicanalísticas ao conflito. Acho que esse livro é um deitar no divã do conflito, e por isso é muito interessante também de se ler. E é um livro que lê-se muito bem, que é muito interessante, e que traz uma dimensão muito humana, e portanto quem quer saber mais do conflito, embora seja ficção, é uma excelente fonte, e que eu aconselho. E a viagem também era à Palestina? Não, eu estou onde eu gosto de estar. Okay. Coisa engraçada das identidades, não preciso me declarar, o meu sotaque é mais do que óbvio. As identidades são construídas, são reconstruídas, são transformadas, o que também não deixa de ser uma esperança para qualquer conflito de base identitária que a gente veja por aí, porque o sentimento de pertença, o sentimento de integração é uma coisa que é completamente construída. Eu tenho o meu, e eu estou exatamente onde eu queria estar, não quero ir para lado nenhum. Ok. Eu também vou falar de um livro. Nós temos esta coisa jornalística de tentar sempre, por muito que eu não tenha nenhuma dúvida sobre quem é o agredido e o agressor, como não tenho na guerra da Ucrânia. Há um livro muito incrível da Emma Williams, que é uma britânica que foi com o marido para... ele era médico e foi com o marido para Gaza, mas vivia em Jerusalém enquanto ele estava em Gaza. E chama-se It's Easier to Reach Heaven Than the End of the Street, que eu não conheço uma tradução em português. É mais fácil chegar ao céu do que ao fim da rua. E é um livro que está sempre ou de um lado ou do outro. Vai contando uma história de uma família que ficou sem casa na Palestina, e depois conta uma história de uma mãe israelita que tinha um bebê ao colo e um sniper palestiniano matou-lhe o bebê nos braços. E é sempre ela, apesar de ser britânica e estar claramente a viver em Israel sob proteção, tem dinheiro, não tem nenhum problema para educar os filhos, ela acaba por passar mesmo muito tempo, ela escolhe ir ver para a Palestina e acaba por passar muito tempo com muitas mães que perderam filhos para a resistência, e acaba por perceber que a resistência deles, ok, ninguém gosta de violência, mas que tem uma razão de ser, apesar dela, no início da sua vida, toda a construção mental é muito mais ocidentalizada e tudo isso, mas depois acaba por perceber completamente porque é que muitos miúdos não chegam a um ponto, não se casam, não vão para a faculdade, porque querem juntar-se à resistência, porque o mais importante é primeiro construir um país e só depois uma profissão. E também é muito interessante porque mostra como todas as mães sofrem, não é? Que é aquela frase de que se todas as mães, se as mães todas do mundo se reunissem, nunca haveria uma guerra no mundo. Porque russas, ucranianas, palestinianas, israelitas, obviamente não desejam que os seus filhos estejam na guerra. Chegámos ao fim de mais um episódio do podcast semanal O Mundo a Seus Pés. Agradeço à Joana Ricardo e ao Carlos Almeida por me terem ajudado a explicar o que se passou em Jenin e as ramificações destes dias muito violentos no futuro das relações israelo-palestinianas. Também ao João Martins pelos cuidados técnicos, e a todos os que ouvem o nosso podcast. O Mundo a Seus Pés sai todas as segundas-feiras. Sigam-nos na vossa plataforma preferida de podcasts para terem sempre acesso ao episódio mais recente. Obrigada e até breve.